Fala galera, tudo bem com vocês? Gabriel Cabral, professor do cursinho Ideia. Tudo de buenas? Bom galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de gases, aula parte 2. Então, se não viu a 1, dá uma conferida lá antes, só para vocês não ficarem perdidos nos conceitos, tá bom? Beleza, vamos começar. Bem, CNTP, quem nunca ouviu essa sigla numa questão ou em algum experimento que estava estudando? CNTP significa o quê? Condições normais, temperatura e pressão. Essas condições serão o quê? Seria um experimento ou um gás que está sendo aplicado a uma pressão de 1 atm e a temperatura de 273 kelvins. Como estamos trabalhando com gases, nós vimos na primeira aula que os gases dependem de 3 variáveis: pressão, temperatura e volume, ok? Então, quando ele dá as condições normais de temperatura e pressão, ele nos dá a pressão e a temperatura, fica faltando o volume. Mas nós também vimos na primeira aula que os gases ideais são regidos por uma lei, a lei dos gases ideais, que é PV igual a nRT, a famosa lei. Como nós já temos a pressão e temos a temperatura e o R é a constante universal dos gases, fica faltando o volume e o número de mols. Então é possível nós encontrarmos o volume de mols, o volume molar, que seria o que? O volume referente ao número de mols que temos do nosso gás. Então admitimos que temos 1 mol de gás, por exemplo 1 mol de hidrogênio, e realizamos a conta para saber qual é o volume que esse gás vai ocupar. 1 atm vezes o volume é igual a 1 mol vezes a constante universal dos gases vezes 273 kelvins. Fazendo essa conta, nós encontramos que um gás, as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, um gás sofrendo pressão de 1 atm a uma temperatura de 273 kelvins, se tivermos 1 mol desse gás, ele terá o volume de ele ocupará o volume de 22,4 litros. Se ele ocupar um menor volume, significa que ele tem uma menor quantidade de mols do que 1. Se ele ocupar uma maior quantidade que 1. Se ele tiver 2 mols, é diretamente proporcional, então ele tem 44,8 litros, tá bom? Bem simples e direto. Bem, mas eu falei agora dessa constante universal dos gases, como é que ela foi descoberta, como é que ela surgiu? Bem, a constante universal dos gases foi a partir de um estudo proposto por Avogadro. Ele fez uma pesquisa e descobriu que quaisquer gases ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de mols. Ou seja, se a gente lembrar brevemente aqui da equação, PV é igual a nRT. Então, se pegarmos 2 gases separados, ele está dizendo que temos a mesma pressão, que temos o mesmo volume e a mesma temperatura. Mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. E está dizendo que vai ser igual ao número de mols. Ou seja, que existe uma constante que faz com que essa quantidade de número de mols seja iguais. Então foi formada a constante universal dos gases, o famoso R, que possui o seu valor igual a pressão, volume sobre número de mols e temperatura. Essa constante pode possuir 3 formas, variando a unidade. Ela pode ser igual a 0,088 atm, que é relacionada à pressão, litros, volume, dividido por mols vezes Kelvin. Pode ser dada em milímetros de mercúrio e em quilopascal. Então, dependendo da questão que você esteja fazendo, você tem que atribuir a constante universal dos gases correta. Se você está trabalhando em milímetros de mercúrio, tem que usar 62,3. Se é em atm, 0,082, tá bom? Bem, a gente tratou até agora de gases separados. Um gás A, um gás sofrendo transformação isotérmica, um gás sofrendo transformação isocórica. Mas também acontece na natureza a mistura de gases. Nitrogênio com oxigênio, ou o próprio ar, que são vários gases. Bem, antes de começarmos, é importante salientar que toda mistura gasosa forma um sistema homogêneo. Então, caso caia uma verdadeira ou falsa aí nos seus vestibulares e me perguntarem se toda mistura de gás forma um sistema homogêneo, você já sabe que é verdadeira. Isso é importante lembrar. E como é que vai funcionar essa mistura? Pegamos um gás A, que vai possuir uma pressão A, um volume A e uma temperatura A, e vamos somá-lo, ou seja, colocar um com o outro, com o gás B, pressão B, volume B e temperatura B. Essa soma vai gerar uma mistura de gases
que vão gerar tanto uma pressão como um volume como uma temperatura, podendo ser diferentes ou não dessas iniciais, ok? Bem, como a ciência é movida a perguntas, foram feitos estudos para poder determinar essas pressões, volumes e temperaturas, porque não basta só a gente saber que eles podem se misturar, a gente tem que entender por quê e o que é que vai gerar. Então, a primeira lei que foi criada foi a lei de Dalton das pressões parciais, que diz o quê? Que em uma mistura gasosa, a pressão total do sistema é igual à soma das pressões parciais exercidas por cada gás. Então, cada gás aqui está exercendo uma pressão parcial no sistema, a soma de todas as pressões vai ser igual à pressão total que o gás está exercendo, certo? Então, a pressão total é igual à soma das pressões parciais. Além disso, foi visto que a pressão parcial pode ser igual à pressão total vezes a fração molar do gás, tá bom? Então, PI é a pressão parcial de um gás, PT é a pressão total e fração molar, XI é a fração molar. A fração molar é o número de mols do gás dividido pelo número de mols total da mistura, certo? A outra lei que foi feita foi a lei de Amargot dos volumes parciais. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, né, gente? Desculpa. Que diz o quê? Em uma mistura gasosa, o volume parcial ocupado por um gás é o volume que seria ocupado por ele quando ele estivesse isolado e submetido à pressão equivalente à pressão total da mistura. Ou seja, se nós temos um gás, uma mistura gasosa entre um gás A e o gás B, o volume parcial do gás A seria o volume que ele ocuparia caso ele estivesse sofrendo a pressão total do sistema, ou seja, a soma das pressões parciais, como a gente viu anteriormente. O volume total vai ser a soma dos volumes parciais, e a partir disso nós conseguimos encontrar que o volume parcial também vai ser igual ao volume total vezes a fração molar. Como é que a gente encontra isso? Bem, o volume parcial ele vai ser igual a NI/RT sobre a pressão total, que foi o que foi dito aqui pela lei de Amargot. Como a pressão total também pode ser expressa na lei dos gases, como NRT sobre VT, se nós fizermos isso, nós vemos que se forma uma fração molar aqui, NI sobre NT, o RT corta com RT e o volume total sobe multiplicando. Então forma VI igual a VT sobre XI. Beleza? Bem direto. Então, nós vimos que as pressões parciais são a pressão total igual à soma das pressões parciais, e que a pressão parcial é igual à pressão total vezes a fração molar. A mesma coisa se aplica aos volumes. O volume total vai ser a soma dos volumes parciais, e o volume parcial vai ser igual ao volume total vezes a fração molar do gás. Tá bom? Bem, massa molar aparente. Algumas questões e alguns experimentos costumam utilizar essa nomenclatura de massa molar aparente da mistura. Que seria isso? Seria somarmos a multiplicação entre a fração molar do gás e sua massa molar, e aí teríamos uma massa molar aparente para a mistura. Como assim, professor? Bem, se pegarmos o exemplo do ar atmosférico, o nosso ar ele é formado por nitrogênio, oxigênio e outros gases, como hélio, vapor d'água, inúmeros. Bem, cada um desses possui uma fração molar, ou seja, uma porcentagem no nosso gás atmosférico, e cada gás possui sua massa molar. Para nós calcularmos a massa molar aparente do ar, o que seria feito? Seria feita a fração molar do primeiro gás, no caso o nitrogênio, 0,78, vezes a sua massa molar, 28, somado da fração molar do oxigênio, vezes a massa molar do oxigênio, mais a fração molar dos outros gases, no caso foi calculado já uma massa média entre eles, 0,01 vezes a sua massa molar, 40. E aí, fazendo essa conta, nós encontraríamos que a massa molar aparente do ar é igual a 28,96 gramas por mol. Beleza? Essa seria a massa molar aparente. Então, se eu pegasse 28,96 gramas de ar, isso seria o equivalente a 1 mol de ar. Bem, outra coisa que nós precisamos ver é a densidade dos gases. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, ok? E sabemos que os gases ideais respeitam a lei dos gases, PV igual a nRT. Também é do nosso conhecimento que o número de mols pode ser dado pela massa do elemento sobre sua massa molar. Então, substituindo
o número de mols por massa sobre massa molar, nós ficamos com a seguinte equação: PV igual a M sobre Mzão RT. E nós queremos encontrar a densidade dos gases. Nós sabemos que é massa sobre volume, então vamos passar o volume dividindo e o resto que tem aqui sem ser a massa a gente passa multiplicando. Então fica PM sobre RT igual a M sobre V. Como M sobre V é a densidade, nós temos que a densidade de um gás pode ser dada pela sua pressão vezes a massa molar dividido por RT, ok? Outra coisa é quando estivermos fazendo uma mistura de gases. Quando temos uma mistura de gases, a razão entre a densidade de dois gases é denominada de densidade relativa. E ela vai ser dada da seguinte forma: a densidade do gás A sobre a densidade do gás B. Estes dois estão sendo aplicados a uma mesma pressão e uma mesma temperatura. Então, P com P corta, R com R corta, T com T corta. Temos que a razão entre a densidade de A sobre a densidade de B é igual a massa molar de A sobre a massa molar de B. Beleza? Pronto. Efusão e difusão são dois efeitos que podem ocorrer quando tratamos de gás. Quais são eles? Difusão. Difusão pode ser entendida como a mistura espontânea de dois ou mais substâncias formando um sistema homogêneo. Também pode ser apenas a passagem de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Outra é a efusão. Pode ser entendida como a passagem das partículas de um gás através de um pequeno orifício. Então, se a gente vê aqui, a difusão seria quando eu abrisse essa válvula, o meu gás tenderia a ocupar todo o volume disponível. Em vez de ficar só aprisionado aqui, ele tenderia a ocupar toda essa quantidade, certo? Já a efusão seria fazer apenas um pequeno furo aqui e deixar o meu gás esvair para o outro lado apenas por ele, apenas por esse processo, certo? Bem, foram feitos estudos e viram que era possível achar uma relação na velocidade com que esses dois efeitos ocorrem, tanto a difusão como a efusão. E a partir desses estudos foi feita a lei de Graham, que dizia que a velocidade de efusão ou de difusão de um gás ideal é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Ou seja, se escrevermos isso matematicamente, ele nos diz que a velocidade é igual a K, uma constante, vezes 1 sobre a raiz quadrada da densidade desse gás. Então, se analisarmos uma mistura gasosa, que é o que estamos trabalhando, e analisarmos a razão entre duas velocidades, nós podemos dizer que vai ser igual a razão da raiz quadrada de D2 sobre a raiz quadrada de D1, certo? Bem, uma questãozinha simples aqui para a gente poder só ver se captou mais ou menos aí sobre mistura de gás. Temos um recipiente com N2 puro e outro com O2 puro. Volumes e pressões iniciais estão sendo assinaladas no esquema seguinte. Aqui o esquema. Abrindo a torneira que separa os gases e é mantida a temperatura, a pressão interna se estabiliza no valor de... Pronto. Temos dois gases separados, vamos abrir uma torneirinha e vamos formar uma mistura gasosa, ok? Bem, quando essa mistura acontecer, a pressão desse gás vai variar, ele diz que a temperatura é mantida e o volume também irá variar. Como nós temos três variáveis que dependemos da mistura gasosa de qualquer gás, sabemos que a temperatura vai ser igual, então ela não vai influenciar, iremos trabalhar com a pressão e o volume. O volume final do gás vai ser a soma dos dois volumes iniciais, uma vez que essa válvula pode ser considerada com volume desprezível. Então a gente sabe que o volume final vai ser 3 litros mais 2 litros, 5 litros. E a gente quer saber agora a pressão. Bem, para a gente fazer essa conta, a gente precisa pegar uma ideiazinha bem rápida, que mata essa questão. Qual? Se a gente analisar a válvula fechada, vocês concordam comigo que aqui possui uma quantidade de moléculas de N2 e desse lado possui uma quantidade de moléculas de O2, referente a uma quantidade de mols de N2 e uma quantidade de mols de O2, certo? Mas quando eu abro a válvula, não entra mais gás, nem sai mais gás. Apenas há uma mistura da quantidade de gás que havia aqui com a quantidade de gás que havia aqui.
Então o número de moléculas total agora no sistema é a soma do que tinha antes no O2 e do que tinha antes no N2. Ou seja, o número de mols total do sistema vai ser igual a o número de mols de N2 mais o número de mols de O2. Vocês entenderam? Bem, se a gente está trabalhando com gases, nós podemos admitir que estamos trabalhando com gases ideais. Se estamos trabalhando com gases ideais, nós podemos aplicar a lei das equações, a equação dos gases, desculpa, que nos diz o quê? Como vamos aplicá-la? Se nós temos o N de PV igual a nRT, podemos transformá-lo em PF, VF sobre RT, PN2, VN2 sobre RT, PO2, VO2 e RT. Nós cortamos o RT, já que a temperatura é mantida a mesma, ou seja, se trata de um processo isotérmico. Nós ficamos com pressão e volume. Nós temos a pressão inicial de cada um dos gases, tanto de N2 como de O2, que é 1 atm para N, para o nitrogênio, e 5 atm para o oxigênio. Nós temos o volume de N2 inicial, o volume de O2 inicial. E nós analisamos agora há pouco que o volume do sistema vai ser a soma dos dois volumes. Então a gente também tem um volume final. Então acabamos ficando com a equação simples de 5P igual a 1 vezes 3 mais 5 vezes 2. Então conseguimos determinar que a pressão do sistema final vai ser igual a 2,6. Certo? Se quiséssemos calcular a pressão parcial de um dos gases, era só multiplicar pela fração molar, certo? Bom, galera, muito obrigado pela atenção. Foi isso. A segunda aula de gases é bem rápida, bem direta. É mais essa parte de mistura de gases, pegar ali as leis de Dalton, a lei de Amargor. E muito obrigado, galera. Tenham ótimos estudos. Tamo junto. Vai dar bom. Comenta aí se eu acho que foi muito rápido, comenta se não gostou, comenta como pode melhorar, por favor. Vocês sabem que eu sou novo na área, então, por favor, curte, compartilha e tamo junto.